Boa noite. É um prazer estar aqui conversando sobre família e comunicação e a gente cuidar um pouco dessas relações é super bacana. A minha sugestão é que para quem ainda não fez, vá lá nesse questionário e consiga responder, que ele é rapidinho e fácil de ser respondido para saber melhor qual é a sua linguagem do amor. Eu vou retomar essas linguagens do amor um pouquinho, vou falar um pouquinho delas, e aí vou pedir que vocês podem me interromper, vão perguntando, vão falando, porque se vocês trouxerem dúvidas ou exemplos, sempre é mais frutífera a nosso encontro, né? Fica mais leve, mais gostoso. Então, eu acho bacana se vocês podem interagir, pode me chamar, pode falar, é só me avisar aí que quer falar, que não tem problema, pode falar ou mandar pergunta, tá bom? E aí, eu vou começar falando uma coisinha que, assim, se alguém... Porque, às vezes, o que acontece, né? A gente tem, como tudo, a gente não é só uma coisa, só num momento. Então, essa coisa da linguagem do amor, muitas vezes a gente tem uma linguagem do amor principal e uma segunda ou até uma terceira que são ali subsidiárias, que ajudam muito nessa comunicação. E é bacana da gente reconhecer quais são, porque isso vai ajudar a gente a lidar com as pessoas que estão ao nosso redor, ajudar a gente a se entender melhor, a dizer para o outro, quando ele não consegue me dar na minha linguagem principal, como é que eu recebo amor também por uma segunda ou terceira linguagem. Então, é bem bacana da gente saber. Pelo questionário, ele ajuda muito isso. Mas eu entendo que tem pessoas que às vezes fazem o questionário ou entraram em contato com os vídeos, escutaram sobre as linguagens, mas têm dúvidas. Então, eu também vou dizer assim para vocês, como é que a gente faz para reconhecer essa linguagem principal e essa secundária, mesmo se você tem uma equivalência na resposta dos questionários. Então, vamos dizer, se você tem atos de servir e toque físico como igualitário, com um valor igual ali no questionário, eles estão muito próximos, então são duas coisas que vão te alimentar muito, que você vai muito perceber essa linguagem de amor do outro para com você. Então, a gente vai trabalhar isso, assim, como é que isso pode ser usado, o que é que você vai usar para comunicar para o outro, o que é que você vai, qual dessas linguagens é aquela que você mais acessa. E aí, quem tiver dúvidas, qual é? Eu não consegui chegar a uma conclusão, eu não consegui ver, ou mesmo dúvidas em relação a alguém da família, uma criança ou parceiro, não tem problema, a gente vai ajudando a construção de vocês descobrirem a linguagem e depois dando até algumas dicas, algumas ideias de alguns exercícios, algumas coisas que você pode fazer para saber isso melhor, tá? Então, vamos lá. Então, assim, quando a gente tem a necessidade de amor satisfeita, você entra num clima diferenciado, tá? Você tem uma vida mais produtiva. Por quê? Porque você está se sentindo amado, se sentindo querido. Aí você fica muito mais leve para resolver dificuldades, problemas, para lidar com o seu dia a dia, né? Então, sempre, quando a gente tem esse tanque de amor cheio, ou seja, quando a gente está alimentado, isso é fisicamente e isso é psiquicamente, emocionalmente. Então, se eu almocei, eu fiz minhas refeições, eu jantei, eu fico mais tranquila para viver minha vida, para trabalhar e para tudo. Quando eu também tenho o meu alimento emocional, eu também vivo melhor, eu também trabalho melhor, construo melhor minhas relações e vivo melhor a vida que eu tenho, né? O meu dia a dia. Então, é muito interessante a gente sempre ter isso em mente. E quando você se volta para isso, ou seja, quando você pensa, puxa, isso é importante, deixa eu cuidar disso, isso já é um primeiro passo, isso já quase que assim, quase que assim, não, é um investimento já nas suas relações familiares, no seu cuidado com o outro familiar. Então, assim, esses aspectos que a gente vai vivendo durante a vida, eles ficam muito mais fáceis de serem vividos se eu estou com o meu tanque emocional cheio, eu estou alimentada de amor, de carinho, estou me sentindo bem com relação a isso. Mais uma coisa que é importante de dizer é o seguinte, as personalidades diferentes,
todos nós temos personalidades diferentes, histórias de vidas diferentes, contextos culturais diferentes, uma bagagem emocional diferente. E isso vai ter um impacto nas nossas relações, nas nossas linguagens de amor, né? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, quando a gente pensa no toque físico. O toque físico aqui no Brasil, ele pode ser recebido de uma forma muito mais aberta, muito menos contida. Mas se a gente pensar em alguns países do Oriente Médio, o toque físico é uma coisa muito mais delicada. Não significa que ele não exista, não significa que ele não seja importante e a linguagem de amor de algumas pessoas. Mas ele vai ser usado mais de uma forma adequada àquele país. Assim como para o brasileiro, o toque físico ele é usado de uma forma adequada ao nosso país, à nossa cultura. Então, no Brasil, eu dar um beijo, dar um abraço, eu me aproximar fisicamente, muitas vezes não é um problema. Eu digo muitas vezes, por quê? Porque algumas pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade com o toque físico e a gente tem que ser cauteloso com isso. Mas o toque físico acontece de uma forma muito mais comum. Você vê as pessoas na rua se beijando, se abraçando, se tocando. Então você toca no ombro, você encosta na mão, você fala e encosta na pessoa. Isso é uma coisa comum. Então essa questão cultural, ela tem que ser levada em consideração. Mas vocês podem falar, mas Nicole, mas a gente está no Brasil, aqui todo mundo é brasileiro. Sim, todo mundo é brasileiro, mas, por exemplo, se você tem uma pessoa, se você vem de uma família libanesa, ou você vem de uma família que tem uma outra origem, muitas vezes pode ser que o toque físico seja uma questão mais delicada ou diferente. E a gente tem que levar isso em consideração quando a gente vai falar na questão da linguagem do amor. Se essa linguagem ela é uma linguagem necessária para você, mas ela vai ser apresentada para você de uma maneira diferente. Então, quando a gente tem, por exemplo, um casamento ou uma família onde a mãe é, sei lá, a mãe é brasileira e o pai é árabe, como é que faz isso? Como é que chega a um consenso, né? Mas no momento inicial da relação, eles se davam tudo super bem e não era um problema. Sim, mas essas dificuldades, essa forma de lidar com isso vai acontecendo ao longo da relação, né? Então, num primeiro momento, isso não aparece. Mas depois, talvez, quando com os filhos ou na relação social desse casal e dessa família, talvez isso apareça. Então, por isso, assim, esse contexto cultural vai ter uma diferença, vai provocar algumas coisas diferentes, né? Assim como personalidades diferentes, esse histórico pessoal de cada um. Por quê? Porque vamos dizer uma família com 5 filhos. Uma família com 5 filhos, provavelmente o cuidador dessa família, seja a mãe, seja o pai, qualquer das pessoas, ela vai ter uma necessidade maior de atos de serviço. Por quê? Porque ela tem 5 filhos e ela tem que dar conta e ela tem a presença dela nisso tudo. Então, ela vai ter uma necessidade maior de equilibrar isso. Então, talvez a linguagem dela do amor seja, vamos dizer, palavras de afirmação. Mas, enquanto ela tem ali os filhos pequenos, vivendo o dia a dia, cuidando da escola, hoje em dia, de tudo pela internet, tudo acontecendo, ela vai, fora o dia a dia dela dentro de casa e o dia a dia dela no trabalho, tudo isso vai fazer com que atos de serviço seja uma linguagem muito importante, né? Todas as pessoas que estão hoje vivendo isolamento social, muitas vezes tenham essa coisa dos atos de serviço precisando serem aceitos, mesmo que não seja a linguagem principal, porque nesse momento a gente está vivendo um momento onde isso é necessário, onde esse conjunto de pessoas precisa junto separar um pouquinho, cada um vai fazer um ato de serviço para que a gente consiga passar por esse momento difícil. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mais uma coisa interessante é o seguinte, a nossa linguagem de amor, ela tem uma alternância, ela muda ao longo da vida. Então,
a gente muda ao longo da vida, né? A gente começa com algumas ideias, alguns desejos e ao longo da vida a gente vai mudando. Sim, a nossa linguagem de amor, ela pode se alterar. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho que é comum a nós. Uma criança que você sabe, um filho que você tem, que você fala, poxa, a linguagem do meu filho é toque físico. Tá bom, então a linguagem do seu filho é toque físico, você consegue abraçar, beijar, porque o seu filho tem 7 anos. E quando ele tiver 15, a linguagem dele muda? Talvez nesse momento ainda não, pode ser que aconteça de mudar, mas veja, a gente tem que entender o seguinte, isso vai ser uma coisa sempre muito agradável para essa criança que se está se tornando um adolescente e depois um adulto. O toque físico vai ser uma coisa simplesmente muito agradável, mesmo que não seja a linguagem principal, mesmo que ela tenha alguma alteração. Mas, quando a gente está falando do toque físico para uma criança, é diferente do toque físico para um adolescente. Porque se você usar de beijo e abraço com a criança, conforme essa criança vai entrando na puberdade, ela vai adolescendo, ela não quer mais o mesmo beijo e o mesmo abraço. Ah, mas ela não gosta mais de toque físico? Não, ela ainda gosta. Só que quando você faz aquilo, ela pensa, tô sendo tratada que nem um bebê, que nem uma criança, eu não quero ser tratada assim. Então ela recusa. Então, o que acontece? Qual é vamos dizer, o cuidado que os responsáveis, que a família precisa ter? É de não abandonar esse toque físico, mas ao invés de abandonar, fazer o quê? Criar novas formas de toque físico. Então, talvez, para esse adolescente, para essa pessoa que se tornou um adolescente, não dá mais para a gente abraçar e beijar o tempo todo como a gente fazia quando ele era criança. Mas talvez a gente possa oferecer o toque físico em outros momentos. Então, a hora que eu faço, por exemplo, uma comidinha para ele, eu faço um almoço, eu ponho um prato, eu vou lá, coloco o prato para ele e faço um carinho assim no ombro, nas costas dele. Eu ofereço um chá e pego na mão dele para quando eu vou levar a caneca o copinho de chá. Né? Então, assim, eu vou desenvolvendo o toque físico de uma outra maneira com esse adolescente. Por quê? Porque ele agora é um adolescente. Então, essa criança, embora goste de toque físico, ela vai buscar um toque físico, ela vai precisar de um toque físico de uma maneira diferente. E são coisas que a gente vai observando, né? Então, vamos retomar um pouquinho as linguagens e aí a gente vai conversando um pouco mais, vou trazendo algumas coisas mais interessantes, né? O fato é, se eu tenho o tanque cheio de amor, fica mais fácil, eu tenho mais disposição para cuidar das diferenças, para negociar as dificuldades e os problemas que eu tenho na minha relação. E isso é muito importante, né? Todos nós vivemos relações em tudo, no nosso trabalho, na nossa vida familiar, com os nossos amigos, a todo momento. Então, cuidar disso sempre vai ser bom que a gente esteja fazendo isso da forma mais fácil para nós. Então, vamos lá. Bom, primeira linguagem que eu vou falar é uma linguagem que eu já trouxe nos nossos vídeos, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu trouxe, que é tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? Tempo de qualidade é você estar junto com aquelas pessoas da sua família. Então, aquele que tem como a linguagem principal o tempo de qualidade, ela quer presença. E aí, assim, até falando um pouquinho sobre a questão da educação, né? A presença ela é muito importante. Quando a gente está falando de crianças pequenas, a presença é mais necessária. E isso vai mudando de acordo com a linguagem da criança, com a linguagem da família, de cada um da família, e com o crescer dessa família, com a época do ciclo vital que essa família está. Então, crianças pequenas, a presença vai ser muito importante e ela vai ser exigida, pedida muito mais vezes. Então, assim, o que acontece? O filho, quando ele é pequenininho, ele fala assim, mamãe, eu quero brincar, vamos brincar de boneca? Tá, vamos brincar de boneca. Então a gente brinca de boneca. Agora eu vou preparar um bolinho pra gente comer. E aí eu saio para preparar um bolinho, a criança vem atrás. Mamãe, agora eu quero brincar de bola. Vamos brincar de bola? Né? E aí você é a todo tempo solicitado. O que é importantíssimo para a criança pequena? Você não precisa
estar 24 horas atendendo essa criança. Mas você precisa combinar com ela qual vai ser o horário que você vai atendê-la. Então, o horário de brincar, voltou? Tinha saído a minha imagem, voltou? Então, o horário de brincar vamos supor, é de manhã. Então, de manhã a gente toma café e aí eu vou brincar com essa criança. Então, eu vou brincar com ela. Na hora do café, eu posso ter estar presente na hora do café quando você está ali inteiro. Eu estou ali vendo o que você está comendo, se você quer mais um pouquinho de banana ou aveia, você vai ali, você está junto com aquela criança, né? Ou com o adulto. Hoje, uma questão que a gente tem muito grande é a questão da presença do celular o tempo todo, né? E isso a gente recomenda, todo mundo da área da psicologia, todo mundo assim que está pensando assim, sobre isso, da área da educação, vai falar o quanto isso é complicado. Porque, na realidade, o celular vai ser uma forma de tirar a nossa atenção. Então, eu estou tomando café, mas eu estou tomando café com o celular, então eu não sei nem bem o que eu estou tomando. Muito menos eu sei bem quem é que está na minha frente, com quem é que eu estou agindo, conversando ali, né? Então, assim, se eu vou tomar café e eu preciso usar o celular, talvez isso possa ser comunicado. Filho, parceiro, quem quer que esteja ali. Eu vou tomar café, mas eu preciso resolver algumas coisas e eu vou fazer isso junto com o café. Então, a minha presença não vai ser constante. O meu tempo de qualidade, ele não está inteiro ali. Eu não estou dando para vocês tempo de qualidade. Mas, em seguida, às 10 horas, eu vou ter um tempo com vocês. Então, eu vou poder me dedicar às 10 horas, o tempo com vocês, o tempo integral, né? É a mesma coisa que eu aqui, conversando com vocês, nesse encontro. Eu tô aqui nesse encontro, mas se eu pego e vou começar a fazer uma outra coisa, anotar uma outra coisa, o meu tempo de qualidade diminui aqui, né? Eu não tô tão inteira. É que é difícil a gente pensar em fazer um encontro assim, sem a gente estar inteiro. Mas a gente consegue pensar que eu consigo fazer isso com os nossos filhos, com os nossos parceiros, com os nossos amigos. Às vezes numa reunião de trabalho. Sim, às vezes numa reunião de trabalho. A gente tem uma questão aqui, Empória. Quando essa linguagem do amor não é suprida, quando a linguagem de amor da pessoa não é suprida, quais os principais efeitos causados na personalidade? Veja, quando a gente está falando de uma criança ou de um adulto, o que acontece? Você vai se despotencializando, você vai ficando fragilizado. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama, meu parceiro não me ama, meu amigo não me ama. E aí você vai ficando despotencializado. A gente pode fazer um paralelo com alimentação, né? Você consegue ficar 2 dias sem comer, às vezes, né? 3 dias, né? Como que é? 3 dias sem água e uma semana sem comida. Não, 3 dias sem comida e uma semana sem água, eu não sei direito. Enfim, vamos dizer que é uma semana. Você consegue ficar uma semana sem comer, até uma semana sem beber, né? Então, amor é a mesma coisa. Você consegue ficar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, né? A gente vai ter histórias de casais que às vezes ficam 20 anos sem se encontrar. 20 anos sem um oferecer para o outro uma qualidade no amor. Isso acontece? Sim, isso acontece. Mas isso tem consequências, essa é a questão. Isso tem consequências. Por quê? Porque essas pessoas se afastaram e ficam muito solitárias. Então, eu acho que a principal consequência é uma solidão. Eu fico sozinha, eu não me sinto amada. Então, eu como criança não me sinto amada, eu fico sozinha, né? Tem uma história de um rapaz que passou por um processo e foi preso por algum tempo, né? E ele relata o seguinte, que ele nunca se sentiu amado pela mãe dele, né? Porque a mãe dele não dava o que ele precisava, que era toque físico. E aí ele percebe, quando ele tem um encontro com as linguagens do amor, ele percebe o quê? Olha, na realidade a minha mãe me amava, eu que não sabia. Porque ela tinha uma linguagem do amor que era atos de serviço. Então ela servia muito, o tempo todo. Então, se preocupando com muitas questões do ato de serviço. Então, ela fazia isso. Ela tentava demonstrar amor assim. Só que a minha linguagem era toque físico, eu não percebi. E hoje eu sou um adulto, né?
E imagina as consequências que tiveram. Não quer dizer que é por isso que ele esteve preso, mas o que quer dizer é que eu acho que o que essa história conta é da solidão que advém daí. Então, isso é uma solidão para criança, para adolescente e para adulto. A gente fica muito solitário. Sabe aquela coisa que a gente escuta as pessoas dizerem: ah, eu tô numa relação, eu tô com a minha família, mas eu me sinto sozinha. Isso é muito triste. As pessoas vão entristecendo com isso. E isso vai tomando uma proporção muito grande, né? Então, a gente fazer um paralelo realmente com a alimentação. Eu fico tempo sem comer? Fico. Eu fico um tempo sem beber água? Fico. Mas isso vai ter uma consequência para o meu corpo. E se eu ficar um tempo sem me alimentar com amor, isso também vai ter uma consequência para o meu corpo. Eu vou buscar, né? Então, eu não tenho, vamos dizer, eu não sinto amor do meu pai, da minha mãe, eu não sinto amor da minha família. Então, eu vou buscar em algum lugar. Enquanto adulto, eu consigo pensar e ter clareza de mais algumas coisas, é o que se espera, né, do adulto, e uma responsabilidade diferente. Então, eu faço escolhas de como eu vou fazer para lidar com essa solidão. A questão é que quando a gente está falando da criança ou do adolescente, é mais delicado, porque ele não se sente amado e nem sempre a busca dele tem clareza, nem sempre a busca dele vai para o lugar mais correto ou saudável, vamos dizer assim, saudável. Então, às vezes, a busca dele é por entrar em contato, por exemplo, com vícios, né? Com drogas, né? Ou vício, porque outros vícios são muito sérios também. Então, por exemplo, vício pela tecnologia. É um vício muito forte, muito sério da nossa época. E o que é? O que a gente está falando quando a gente tem um vício por tecnologia? Eu tenho que suprir de alguma forma a solidão que eu tenho. Aí isso vem como? Ah, deixa eu ficar no celular. Eu tenho lá o toquezinho, né? Tenho o toquezinho. A hora que eu escuto o barulhinho, ai, que bom, alguém me ama. Tá? Tudo bem, então tá, vamos para a próxima. E aí você fica o dia inteiro esperando aquele toquezinho, aquele barulhinho do celular para dizer que alguém te ama. Então, a consequência, vamos dizer, o problema é esse. Você não ter o seu tanque de amor cheio, a sua necessidade emocional abastecida, vai fazer com que você fique solitário. E com essa solidão, mesmo aquele que é mais introvertido, aquele que é mais voltado para dentro, ele também vai se sentir sozinho, né? Ele não vai ter com quem dividir, ele não vai se sentir amado. E aí ele vai ter uma busca por alguma coisa, né? Então, como é que eu faço? A gente veio de uma época, agora não mais, mas a gente veio de uma época, acho que na geração passada, retrasada, onde a gente via muito assim, muita gente trabalhando demais. O chamado workaholic. O que é o workaholic? É isso. Tem uma solidão e essa pessoa ela busca o quê? O trabalho. No trabalho ela vai tentar suprir tudo isso, né? Então, enfim, vai ter sim uma consequência ou uma série de coisas que você precisa cuidar, né? Que vão ser necessários, vários cuidados ali para você suprir aquilo e para você estar bem e voltar ao mundo, né? Voltar a se sentir amado e querido e com isso junto com a nossa família também, né? Mais alguma questão, Aline? Não? Posso ir? Então, e aí eu estava falando do tempo de qualidade, né? Então, o tempo de qualidade, acho que a importância eu acho que o mais difícil do tempo, pensar na questão do tempo da qualidade é o seguinte, né? Quando a gente fala em tempo de qualidade, então eu preciso fazer o tempo todo junto, estar fazendo junto tudo o tempo todo com a minha família? Não, não é isso. Às vezes eu vou fazer tempo de qualidade como? Eu vou combinar uma atividade. Então, no dia a dia, durante a semana, aquela loucura, todo mundo trabalhando, aí no final de semana a gente vai combinar alguma coisa. Então, eu vou oferecer o meu tempo de qualidade quando eu posso, no final de semana, tá? Então, eu vou o quê? Minha família gosta de pescar, mas eu não gosto. Mas, vez ou outra, eu vou oferecer o tempo de qualidade para minha família dessa forma, né? Então, eu vou pescar. Importa a atividade? Não. Ah, mas eu passo mal indo pescar no mar. Bom, então você não vai no mar, ofereça um pesqueiro, faz de outro jeito. Não é que você tem que passar por cima das suas necessidades, das suas dificuldades, mas você precisa considerar que o mais importante não é a atividade que você vai fazer,
mas é o tempo que você vai oferecer para aquelas pessoas. O tempo de presença naquela construção, daquela relação. É ali que você vai falar do tempo de qualidade. Então, mas eu não jogo tênis. Meu marido quer jogar tênis, eu não jogo tênis. Tudo bem, você vai lá fingir que joga tênis. O que importa é que vocês estão ali juntos, né? Então, por exemplo, uma das questões que eu achei muito interessante no questionário, para quem já fez, ele coloca umas sugestões, né, sobre longas viagens. E achei muito interessante que ele falou de longas viagens, porque o que é a longa viagem? Tem o legal, eu cheguei no lugar, vou conhecer, por exemplo, vou conhecer a Austrália. Que legal, a Austrália, vou conhecer, muito legal. Ou, eu vou aqui para Campos do Jordão. Que gostoso, Campos do Jordão. Mas o que ele fala lá, que me chamou a atenção, foi viagem longa. O que ele está dizendo de viagem longa? Ele está dizendo de tempo junto. É a hora que a gente vai ali no carro, conversando, entendeu? Isso é tempo de qualidade. Eu adoro viagem longa. Sabe essa coisa assim que quando a pessoa assinala lá, viagem longa, eu adoro. Por que eu adoro viagem longa? Muitas vezes é porque eu gosto disso, da gente ir junto conversando. Eu e quem? Eu e meus filhos, eu e meu marido, eu e minha família, né? A gente vai junto conversando por muito tempo. E isso me oferece tempo de qualidade. Então, não necessariamente a atividade, mas muito importante olhar isso. Não é o fim, não é a atividade que eu vou praticar, mas é o tempo que a gente vai estar junto. É esse momento que eu consigo oferecer o tempo de qualidade, talvez, né? Ou, lógico, na viagem, depois a gente vai oferecer tempo de qualidade em outros momentos, porque você está um pouco mais tranquilo, um pouco menos coisas a cumprir, a fazer do dia a dia. Mas a viagem, o ir, já é uma possibilidade de tempo de qualidade muito bacana, né? Então, assim, eu acho que a ideia é uma atividade, uma atenção concentrada no outro. Quando eu tenho atenção concentrada no outro, independente do que a gente está fazendo, isso é muito importante. E aí eu estava falando assim da criança pequena, muito interessante e importante é pensar o seguinte: eu não preciso atendê-la 24 horas. Mesmo adolescente, né? Não é 24 horas, mas eu preciso dizer para ela: olha, filho, agora a mamãe não pode te atender, eu não vou te atender agora, mas depois eu te atendo. Depois que horas? Porque os filhos perguntam pra gente, né? Filho, eu não posso fazer, não posso jogar com você. Mãe, vamos jogar Resta 1. Não vai dar, filho, agora eu não vou poder jogar Resta 1. Então, que horas? Eles falam, né? E aí, quando você não consegue oferecer aquilo, eles ficam muito magoados. Então, a ideia é que a gente consiga dizer para a criança: olha, filho, eu não posso agora, mas olha lá no relógio. Quando tiver 1 e os 5, às 3 horas, às 15 horas da tarde, eu consigo jogar com você o Resta 1. E aí, você vai lá e joga o Resta 1. Sem celular, sem parar para isso ou aquilo, né? É isso, tem aquele tempo ali onde você vai fazer aquilo. Aí você faz aquilo. Aí, em seguida, ele vai te pedir de novo? Vai. A criança pequena vai solicitar mais. E aí você vai ter que dizer para ela: olha, então tá, então agora a gente jogou esse joguinho, agora vamos fazer um lanche. Vem comigo, me ajuda no lanche. E aí você vai ali tentar oferecer um tempo de qualidade a hora que você está fazendo o lanche, preparando o lanche para vocês, né? Ou então você vai dizer: não, então agora eu tenho que trabalhar, então eu vou oferecer um tempo de qualidade um pouco depois. E você vai dizendo isso para a criança. O fato é que a grande questão é comunicação. Isso é para comunicar a linguagem, para comunicar o amor, mas também para a gente comunicar assim o que é possível. Para a gente ter uma relação saudável, a gente vai ter que comunicar e dizer o que: filho, não vai dar hoje, eu não tenho 1 minuto para te dar tempo de qualidade. Eu vou precisar fazer isso amanhã, né? E eu vou fazer isso em tal momento. A gente precisa falar, explicar isso para a criança, o adolescente, o adulto que pede isso para a gente. A hora que a gente vai dando essas dicas, dizendo: eu estou reconhecendo, eu estou entendendo que é importante para você isso. Não necessariamente eu estou junto, mas eu entendo que isso para você é importante. Então, espera que no final de semana a gente fica junto, pode ser? E aí você vai conversando e conseguindo lidar com isso, cuidar dessa forma de encher o tanque de amor daqueles que têm essa linguagem. Fala, Aline. Quando se quebra um combinado, o amor também se quebra, a criança se sente menos amada? Você podia responder isso aí pra gente? Você está falando justamente de combinado? Então,
Então, depende, né? Qual é a linguagem de amor dela, né? Se a linguagem de amor dela é tempo de qualidade, isso vai ter uma implicação, né? Se é toque físico, talvez ela busque isso de outra forma. Mas a questão de você quebrar, isso é do humano. O ser humano, ele vai falar coisas e ele vai quebrar, né? A gente é que não está acostumado com isso, porque a gente pensa que a gente tem uma condição de controle que não pertence a nós, humanos, né? Então, a gente tem ideia de que, não, eu marco às 8 eu tomo café, às 8h15 eu não sei o quê, às 10 horas eu não sei o quê. A minha agenda, ela tem 50 compromissos, ou 10 compromissos, não importa. O fato é que eu quero que eles sejam cumpridos. E que o moço que combinou de vir arrumar meu fogão venha na hora que ele combinou. Então, está esquematizado e eu estou preparada para isso. Então, eu tenho dificuldade de entender que as coisas não acontecem dessa forma e que o meu filho fica doente, eu machuco o meu pé, sei lá, me dá uma fome, eu me sinto mal, né? Tantas coisas acontecem e aí a gente faz como? Eu acho que a resiliência está exatamente aí. Como é que eu faço? Qual é o jogo de cintura que eu tenho? Não dá para a gente ser rígido, a gente tem que ter um jogo de cintura. Então, quando eu quebro um combinado, muitas vezes a ferida é em mim, dói em mim. A hora que eu combino com vocês, 7 horas vamos fazer o nosso encontro, e eu não consigo entrar às 7 horas, meu Deus, eu fico desesperada, não é assim? Eu fico aflita, meu Deus, eu não consegui, ai meu Deus, como é que vai ser? Mas isso acontece, a gente tem que entender que assim, isso acontece. Qual é a questão? Eu não dizer disso. Isso é para criança pequena, para adolescente, para o adulto, para o velho, não importa, para qualquer pessoa. A questão é não dizer disso. Então, para criança pequena, eu falo assim: filho, a mamãe combinou com você. Eu esqueci, não vai dar. Eu machuquei meu pé, eu tô com fome, eu tô com dor de barriga, eu tô com dor de cabeça. A gente tem que conversar, tem que comunicar. Quando a gente consegue fazer isso, eu comunico para o meu filho o seguinte: às vezes a gente combina uma coisa, mas a gente não consegue fazer. Então, às vezes eu combino com o meu amiguinho que a gente ia jogar bola e que depois a gente ia brincar de outro joguinho. Mas saiu a imagem, voltou, Lili? Sim. Então, eu combinei que eu ia jogar bola e que depois nosso acordo era que depois a gente ia brincar de um outro joguinho que ele queria. Mas aí, na hora de jogar o joguinho que ele queria, a minha mãe me chamou e eu não vou poder jogar. Ou a mãe dele chamou ele, a gente não vai poder jogar. O que significa isso? Significa que o nosso filho vai compreender que essas coisas acontecem. E ele fica habilidoso. Ele não fica bravo, ele não vai ficar choroso. Ele fica habilidoso, porque ele entende o quê? Olha, a mamãe me disse que ia ficar comigo às 3 horas, mas ela não pôde. Eu fiquei muito chateada, eu chorei, fiquei triste, mas eu compreendo que ela não pôde ficar comigo às 3 horas. E eu entendo isso. A hora que eu entendo isso, isso vai ficando mais fácil de eu também fazer isso na minha vida, com o meu amiguinho, das minhas relações. Então, isso é muito importante. A hora que a gente comunica das nossas dificuldades, a hora que eu comunico que eu não consigo cumprir. Eu acho que a minha bateria está acabando. Bom, enfim. Então, acho que é isso. Responde, Aline, isso que eu estou falando? Sim, responde. Você compreende? Eu vou vir para cá. É isso? Bom, tá. Então, posso continuar aqui? Tá me vendo ainda? Sim. Tá.
Pronto, voltou. Bom, voltou, gente. Deixa eu continuar aqui. Então, o que eu ia falar era um pouquinho agora sobre o toque físico, tá? Então, assim, o toque físico é o contato com a pele. A gente tem no corpo inteiro lugares para serem tocados. Então, quando no primeiro momento a gente fala na questão do toque físico, a ideia que vem para muitas pessoas é: então a gente está falando de uma pessoa que tem como linguagem principal o sexo. Não, não é isso. Qualquer pessoa pode ter como linguagem principal o toque físico, porque a gente está falando de toque. Qualquer toque. É isso, é quando a gente encontra com uma pessoa na rua e a pessoa, às vezes você está até, vou passar rapidinho e a pessoa vem e te abraça, né? Ou então ela toca em você. Sabe aquela pessoa que ela encosta em você quando ela está falando? Essa pessoa tem uma linguagem de toque físico forte. As nossas crianças precisam muito do toque, porque elas, quando estão na primeiríssima infância, de 0 a 3 anos, elas vão precisar muito disso, muito do abraço, né? Muito, exatamente. Por quê? Porque você dá para ela contenção. Ela nasce só inconsciente e ela está formando a consciência. Então, ela nasce, ela acha que ela é assim, uma coisa completamente misturada. Imagina um oceano, ela se acha um oceano. Então, o toque físico vai ajudar nessa contenção, nessa descoberta dos nossos limites, do nosso limite de pele, do nosso limite corporal. Isso vai ajudar muito, é muito importante para a criança, o toque físico. Para a criança de primeira infância, né, de primeiríssima infância, de 0 a 3 anos. Mas, para a criança que tem necessidade de toque físico, ela, ao longo da vida, ela vai te pedir, te solicitar isso. Né? Então, eu dei um exemplo, por exemplo, do meu filho. Eu tenho um filho que tem uma linguagem do amor como toque físico. Ou seja, ele chega perto da gente, ele encosta no dedinho da gente, ele encosta na mãozinha da gente, ele o tempo todo quer encostar. Né? Ele dormia do jeito lindo que era: mamãe, faz carinho nas minhas costas. Vou falar para vocês, sabe qual foi o presente que ele pediu para minha irmã, para o meu cunhado uma vez? Um negócio de fazer massagem. Ele pediu, ele tem. Se tivesse aqui, eu mostrava para vocês. Ele tem um negocinho, que é um negocinho que você liga na tomada e ele faz massagem. Sabe, umas bolinhas assim. Ele adora. Por quê? Porque o toque físico é uma linguagem muito importante para ele. É uma forma que ele se sente amado. Então, ele quer isso o tempo todo. Ele lembra que ele é até, assim, é engraçado, né? Por isso que a gente tem que falar da questão do contexto, né? Qualquer pessoa que chegava na minha casa, quando ele ganhou o aparelhinho de massagem, ele queria fazer massagem. Imaginem a situação, porque não é todo mundo que gosta, né? E não é todo mundo que se sentia à vontade com isso. Mas ele insistia, ele muitas vezes queria esse toque, queria esse contato. Por quê? Porque ele precisava. Então, ele comunicava o quê? Deixa eu fazer isso, porque eu quero comunicar essas pessoas que estão aqui, que eu gosto delas. Tem alguma pergunta, Aline? Como trabalhar com as crianças nesse período de pandemia onde não pode haver o toque? Então, mas quando a gente está falando da nossa família, então o toque continua, né? Então, quando a gente está falando de outros lugares, né? Então, por exemplo, eu moro numa cidade de praia, eu moro em Santos, e a gente, agora nesse final de semana, foi andar na praia. Então, vamos dizer que eu vou encontrar lá com crianças, mas eu não posso tocar. É muito delicado, difícil. O que a gente pode fazer é oferecer coisas para ficarem entre a gente. Então, como é que eu faço? Vamos dizer que eu tenho uma criança que ela quer isso. Se ela for pequena, ela vai pedir o toque físico mesmo, sem ser a linguagem principal dela. O que eu posso oferecer? Eu posso oferecer uma bola. Eu posso oferecer alguma coisa que vai ficar entre nós, para que eu não fique tão em cima, sabe aquela coisa? Não preciso ficar respirando ali no rosto da criança. Não. Mas eu posso oferecer uma bola, oferecer uma brincadeira onde isso vai aparecer, o toque físico vai aparecer. Porque às vezes eu não posso tocar tão próximo. Quando a gente tem uma proximidade, por exemplo, eu vou com um grupo de crianças da atividade do futebol, eu vou fazer uma atividade na praia, futebol na praia, e aí são várias crianças. Como é que eu posso fazer então? Eu posso fazer toque nos pés. É muito gostoso o toque nos pés. Eu posso fazer toque com a mão, ou eu posso fazer toque com uma bolinha. Ou eu posso pegar uma bola e falar: vocês agora, uma bolinha, daquelas bolinhas de jogar tênis, vocês vão massagear. Massagear o pé, né?
Isso é uma técnica de calatonia, uma técnica de toque sutil, uma técnica muito usada na psicologia, no consultório, né? Que é isso, você pega o pezinho e vai pondo na bolinha. Crianças que têm dificuldade... Veja, né, você perguntou, Aline, como é que eu faço para oferecer o toque físico para crianças pequenas na época de pandemia. Mas tem uma questão que é, tive a oportunidade de trabalhar com algumas crianças que tinham mais dificuldade com o toque físico. E era uma conquista quando a gente conseguia aproximar essas crianças do toque físico. E como é que eu fazia isso? Eu fazia isso oferecendo para elas várias formas de toque. Como? Então, uma vez a gente pode mexer na gelatina, outra vez a gente pode mexer na areia, né? Na argila, a gente mexe na terra, a gente pega bolas e vai brincar com as bolas vão oferecer isso, né? Então, vários materiais vão ajudar no toque físico. Aquele que tem o toque físico como necessidade, vários materiais podem ajudar nesse toque. Assim, é a gente conseguir parar e pensar como é que eu faço para usar, né? Outras crianças você vai poder fazer isso com tecido, então você não vai poder tocar. Oi? Uma pena. Uma pena, com tecido, um tecido que seja gostoso, a criança vai se favorecer disso. Então, tem várias formas que você pode tocar sem você estar tocando tanto, né? Uma ideia é essa de tocar os pezinhos. A criança que tiver sensibilidade, tiver dificuldade com o toque físico, às vezes ela não consegue nem que você toque o pé dela. Então, é um trabalho que você vai fazer. Eu consegui isso com uma criança depois de 4 anos e meio. Fazendo isso toda semana. Não era toda semana que eu tinha um foco no toque físico, né? Não era toda semana que eu tinha isso no toque físico. Tinha assim, a meta do toque físico. Mas durante 4 anos e meio, eu fui pensando em coisas para conseguir uma aproximação, para conseguir que essa criança liberasse e tivesse uma condição diferente com o toque físico, porque ela tinha muita dificuldade. Eu demorei 4 anos e meio, mas eu consegui. Foi muito emocionante. Quando eu falo nisso até hoje eu choro, porque é emocionante a história, assim, né? Mas enfim, então a gente vai oferecer o toque físico de diversas formas. Dentro da família, dentro da sua casa, com as pessoas que estão ali, é mais fácil, né? Então, você tá ali, você faz um carinho no cabelo, você toca, você penteia o cabelo, você oferece isso com mais facilidade. Mas isso a gente pode oferecer também até para as pessoas de mais idade, que não podem estar tendo tanto contato, é isso, às vezes oferecer o toque físico dessa forma. Como? Com uma bolinha, com um tecido, com algumas coisas que façam o intermeio entre eu e a criança, entre eu e aquela pessoa. É você ter criatividade para usar de diversas formas, procurar as técnicas que mais te agradarem, porque tem que agradar você e tem que agradar a pessoa. Então, sempre que a gente vai usar, seja com nossos filhos, seja com parceiros, seja com amigos, não importa, a gente sempre tem que falar assim, eu posso fazer isso? Você gosta? E aí, se a pessoa gostar, ok. Se a pessoa disser que não, seja criança, seja adulto, a gente tem que falar, então tá bom, então eu faço, né? A gente, inclusive, hoje em dia, se fala muito mais, se tem trazido muito mais a questão, vamos dizer, do abuso. E quando se fala nisso, começa a se fazer essa comparação, né? O que eu tô oferecendo para essa pessoa quer? É isso. Você quer que eu brinque com a peninha com você? Se você concorda, tudo bem, eu faço. Seja criança ou seja adulto. Se você não quer, mas é gostoso, eu gosto tanto. Bom, então, se eu gosto, né? Quase que assim, o problema é meu. Tudo bem, eu vou usar comigo a peninha. Mas eu não vou usar com o outro. Então, vamos respeitar quando o outro não quer aquele toque. Por isso é importante a gente pensar no contexto, né? Que contexto que eu tô? O que eu posso oferecer nesse contexto que eu tô, né? Então, tem mais alguém perguntando alguma coisa, não tem, Aline, aí? A Fernanda falou que o filho dela, que todos são muito carinhosos, mas o filho sempre foge, né? E que o filho não gosta de toque. Existem várias crianças assim, né? Eu estou até mencionando que o meu filho também é assim. Ele foge de uma massagem, ele foge... Você fala assim, vem cá que eu vou te dar um abraço de urso, porque a gente tem mania disso lá em casa. Ele sai correndo.
É isso. Então, veja, assim, eu também tenho um filho que não tem essa linguagem de amor e ele não gosta. Então, eu lembro, ele era pequenininho, a gente falava assim, dá um beijinho, ou posso te dar um beijinho? Ele falava assim, ele aprendeu, né? Que as pessoas queriam, ele falava assim, não, pode ser um aperto de mão? Porque ele não queria beijo, ele não queria abraço, né? Até hoje, ele não curte. Então, aí é quando ele quer alguma coisa, ele fala para mim assim, mamãe, eu deixo você me apertar, me beijar, sabe? Mamãe, se você fizer isso para mim, eu deixo você me apertar e me beijar, ele fala hoje, né? Por quê? Porque ele está querendo lidar com isso. Mas veja que interessante, o fato dele não ter como linguagem principal o toque físico e ter até mais dificuldade, não significa que eu não vou oferecer isso para ele, mas eu vou oferecer em alguns momentos, com mais cuidado. Então, eu vou dar um beijinho nele antes de dormir, eu vou ver a hora que ele está mais pronto para receber aquilo, né? Entendi, eu tenho que observar que ele, seja meu filho, seja um adulto, eu vou observar como é que ele está. A gente às vezes está bem e aí você fica mais tranquilo para receber aquilo, né? A gente tem uma outra pergunta aqui, Nicole. Qual a idade esperada para definir a linguagem principal do amor? Então, a idade esperada, na realidade, a gente vai desenvolvendo todas elas ao longo da vida. E aquela que eu tenho mais facilidade, você vai observar na criança com um pouco mais de 7 anos, alguma coisa assim, você vai ter mais clareza disso, né? Porque a criança, até os 7 anos, ela tem muita informação ainda, ela está se descobrindo. Então, às vezes, ela não tem clareza para aquilo, e não consegue te comunicar aquilo. Então, você vai percebendo, né? Como, por exemplo, meu filho que eu tô falando, ele falava isso, que ele não gostava de beijo, ele era pequenininho. E ele já falava isso. Mas, assim, a ideia é que você oferte essas linguagens, como o Chapman fala, você oferta... o meu filho gosta muito quando ele é elogiado, palavras de afirmação. Ele gosta muito de ser elogiado. Então, o que eu vou fazer? Elogiar muito ele, né? Elogiar sempre que posso. Não é bajulação, gente. Não é exagero. Não é, sabe assim, aquela palavra que não tem qualidade. Não. É você elogiar quando acontecer alguma coisa que você possa elogiar. E você usa disso. Mas eu não deixo de oferecer as outras linguagens. Por quê? Porque ele vai tendo um aprendizado com isso. Ele vai entendendo isso. Ele vai compreendendo como funciona e como é que o outro faz com ele, né? Ele vai recebendo aquilo. E com isso ele adquire uma habilidade de fazer isso com o outro. Então, se meu filho, esse, por exemplo, que não tem o toque físico como linguagem principal, na realidade a linguagem principal dele são palavras de afirmação. E aí ele não tem essa linguagem do toque físico como principal, mas ele tem ela trabalhada. Por quê? Porque hoje ele já tem 12 anos e há 12 anos a gente abraça, beija. Então tem horas que ele quer, né? Tem horas que ele sente isso como confortável e gostoso. A ideia é essa. A pessoa está confortável, está gostoso aquilo? Sim, se está gostoso, está confortável, você fica, mas não fica forçando, né? A gente pensa que criança pequena, principalmente até 7 anos, eu posso tudo com a criança, eu faço o que eu quero, sabe? É muito chato. Se fosse um cachorrinho, eu mordia. Como a criança não morde, acaba se sujeitando a receber um monte de coisa que ela não gosta, né? Então a gente tem que observar respeitosamente, seja com a criança, seja o adulto. Eu acho que é a ideia da linguagem do amor do Chapman, é a ideia da comunicação violenta do Marshall, é a ideia dos tipos psicológicos do Jung, é a ideia de um monte de coisa que a gente pretende falar aqui. É exatamente isso. É o respeito na comunicação, o respeito na linguagem, o respeito na relação com aquelas pessoas queridas que estão ao nosso redor. Sejam amigos, sejam familiares, sejam pessoas do trabalho, né? A hora que a gente consegue ser respeitoso, a gente também recebe isso de volta e a gente constrói relações respeitosas, constrói relações que não vão ter violência inserida ali nela. Então, você constrói uma sociedade mais igualitária, mais gostosa, né? Então, acho que é isso, assim, a questão da linguagem é você ir oferecendo a todas, é o que eu falei no comecinho. Quanto mais a gente oferece, mais o outro vai aprendendo aquela linguagem, principalmente para a criança pequena. Isso não quer dizer que ela já não cresça, porque ela já nasce
já nasce ela, né? Ela já não nasce com uma cor de olho, ela já não nasce com um tamanho, né? Aí tem eu acho que a Camila que eu tô vendo aqui, ó, o nomezinho é a Camila que eu conheço, que é do Camomilinas do Sono, que faz o encontro nas quartas-feiras, não é isso, Aline? Sim. Então, ela, por exemplo, ela é super alta e ela tem uns filhos lindos, altos também, né? Então, assim, ele nasce com essa constituição, ele nasce com os olhos de uma cor, ele nasce com a constituição, com a cor de pele de uma cor. E ele também nasce com algumas características psíquicas ali. E elas vão o quê? Elas vão desabrochando. Ah, mas significa então que ele nasce com aquilo e não vai mudar? Não. O ambiente, as relações vão ajudando nessa construção. Então, ele nasce com algumas coisas genéticas? Sim, ele tem uma questão genética nele. Mas né? Então, assim, por exemplo, o filho da Camila é bem alto, né? Mas se ele nadar, que é um esporte que normalmente os médicos recomendam para que ele deixa você ainda mais longo, mais alto, se ele nadar, ele vai ser mais alto, né? Se ele fizer ginástica olímpica, por exemplo, ele vai diminuir a estatura dele, diminuir o desenvolvimento dele. É esse paralelo. Quando a gente tem dificuldade com alguma coisa, e às vezes a gente pega e faz essas comparações, esses exemplos simbólicos, que falam exatamente, ajudam a gente sai do nosso... Ah, mas como é que é quando a gente está falando da linguagem? Se eu pensar na questão da alimentação, em outras questões, eu encontro resposta para algumas coisas que às vezes eu tenho dúvida, né? E me ajuda a saber qual caminho eu tenho, como é que eu faço com relação aos meus filhos, à minha família, aos meus companheiros, né? As pessoas que estão próximas. Então, acho que é mais ou menos por aí. Posso fazer um parênteses? Pode. Gente, eu acho bacana na fala, né? Até a cidade, a recomendação é ofertar todas as linguagens, mesmo sabendo que a nossa linguagem sempre vai falar mais alto. Para a criança, principalmente na primeira infância, a gente deve utilizar as 5 linguagens. Por quê? Oferecendo as 5 linguagens, você vai mostrar para a criança que existem formas de amor diferentes. Porque assim, mas não seria o ideal, não seria, vamos imaginar. A gente vai depois explicar para vocês como identifica essa linguagem da criança. Mas vamos imaginar assim, eu identifiquei a linguagem da minha filha, que é presente, tá? Isso quer dizer, então, que eu só vou fazer a linguagem da minha filha porque assim que ela vai ficar com um tanquezinho cheio dela de amor? Não. Eu vou também oferecer todas as linguagens para que ela tenha, na verdade, consciência que existem outras formas, para que ela consiga também se relacionar e amar, né? Oferecer isso, oferecer o amor também. Sim. Mas é importante, assim, por exemplo, a minha filha tem 4 anos. Eu consegui observar e verificar que a linguagem dela principal é presente. Isso quer dizer que vai ser presente para o resto da vida? Eu escrevi até na resposta do chat. Isso não quer dizer que seja... A linguagem do amor, ela não é estática, principalmente na infância. Então, no próprio livro, né, o Gary Chapman, ele coloca, por exemplo, para uma definição, para você ter uma pesquisa, para uma coisa mais assertiva, a partir dos 9, 12 anos. Até então, tudo é muito flexível, mas é importante reconhecer? É importante reconhecer. Por quê? Porque assim você se conecta mais, assim quando você tem um conflito, eu acho que isso é uma coisa que é uma sacada muito legal, principalmente nesse momento de pandemia. Quando a gente tem um conflito, e conflito na pandemia é uma coisa natural, tá, gente? Porque a gente está mais próximo. E muito maior, né, Aline? Aquilo toma uma proporção, né? Muito maior normalmente. Quando a gente está em um momento de conflito, a gente consegue acessar o outro de uma forma mais fácil e fazer com que o nosso filho nos escute se a gente sabe a linguagem de amor dele. A gente acessa a criança de uma forma mais fácil. E eu acho que um outro toque que é muito importante é qual é a importância também, além disso, da gente também saber a linguagem do amor dos nossos filhos. Se você repreende, tá? Se você usa a linguagem do amor do seu filho de uma forma negativa, quando eu digo negativa é o quê? Na hora de repreender, vamos imaginar que essa criança goste de... Tempo de presença. Tempo de qualidade.
tá? E aí você vira para a criança e fala assim, vai lá para o seu quarto, se isola lá. Para ela, aquilo dali, ela quebrou naquele momento. Porque aquela é a linguagem de amor dela. Então, é como se ela tivesse, você estivesse comunicando para ela, tipo assim, eu não estou te amando, eu não te amo. Entendeu? Sai daqui. Então, a gente tem que tomar cuidado e saber reconhecer as linguagens justamente para isso. Porque, assim, o efeito negativo também da linguagem, né, se ela é utilizada de forma inadequada, ela tem um poder muito grande, né? Um poder, vamos dizer assim, um poder destrutivo muito grande, né? Que pode causar ressentimentos, mágoas, né? Então, é a mesma coisa, uma criança que tem como toque físico, você dá um... Gente, eu sou totalmente contra a violência, mas vamos lá, que você deu um tapinha na criança ou pegou ela de forma mais bruta, aquilo para ela é Por quê? Porque na realidade ela vai entender que o toque físico funciona assim, né? Então, quando você está falando do toque físico, é assim mesmo. Se você tem que tomar muito cuidado. Se para ela, a linguagem dela é toque físico e você usa do toque físico violento, é esse toque que ela vai aprender. Ela vai entender que isso é a comunicação de amor. E não é difícil isso acontecer, isso é bem comum. E aí, por isso que vocês às vezes vê muita criança com uma violência física. Por quê? Porque para ela, porque quando ela é pequena, o toque físico é importante, ela vai usar disso, né? Ela vai reprisar tudo aquilo que ela está vivendo. Então, é uma questão muito séria mesmo. A Fernanda perguntou aqui, também, Nicole, pode ter mais de uma linguagem? Uma mesma pessoa ter mais de uma linguagem? Então, Fernanda, é o que a gente estava falando no começo, né? Sim, você pode ter mais de uma linguagem, você pode ter duas linguagens como principais, elas terem equivalência, quase que as duas servirem do mesmo jeito. Você pode ter até três linguagens, assim, muito importantes para você. E isso pode acontecer e é interessante de você perceber, né? Assim como você pode estar num momento, você ou qualquer pessoa pode estar num momento onde alguma linguagem aparece mais forte. Eu dei o exemplo dos atos de servir. Então, se a gente pensar numa família com 5 filhos, essa família, vamos dizer, os responsáveis ali, o pai e a mãe, tem uma linguagem, vamos dizer, uma de presente, um tem linguagem como presentes e a outra é o toque físico, né? E são as linguagens principais desse casal. Só que eles estão com os filhos pequenos, atividades em casa, atividades do trabalho, atividades do dia a dia. O que acontece? Provavelmente, atos de serviço vai vir como uma linguagem muito forte para os dois. Por quê? Porque os atos de serviço, os atos do dia a dia, do cotidiano, os atos da casa, são muito importantes e são fundamentais para o funcionamento daquilo. Então, comumente, atos de serviço vai vir como uma segunda linguagem para ambos, né? Então, assim, a linguagem, você pode ter mais de uma e às vezes, por isso é importante você saber, a gente falar do contexto, que contexto que você tá. Dependendo do contexto que você tá, isso vai implicar de alguma maneira. Se você tem outro exemplo, por exemplo, é o adolescente. Você tem um adolescente que tem toque físico tem uma criança que tem toque físico como linguagem principal. Quando ele se torna um adolescente, ele ainda gosta do toque físico, mas ele quer esse toque de uma outra maneira. Só que ele pode ter uma outra linguagem que vai ajudar ele na compreensão daquele para encher o tanque de amor dele. Ele pode ter outras linguagens ali que ele desenvolveu, né? Então é isso, a ideia é que você tenha uma ou duas como principais, como as mais importantes, vamos dizer. Mas as outras também vão alimentar, também vão dizer de um carinho, né? De uma atenção que você tem, que você recebe ou que você dá. Então, sim, você pode ter mais de uma linguagem. Mais alguma coisa? Posso continuar? Não, pode continuar. Então, eu falei um pouquinho sobre... Estava falando sobre toque físico agora, não é Sim. isso? Então, toque físico, então acho que a ideia que a gente começou a conversar do toque físico é isso. Então, não necessariamente a gente está falando da relação sexual. Você andar de mão dada, você abraço, o toque quando você chega perto da pessoa, quando você vai oferecer uma xícara de café, isso tudo, nesse contato você pode oferecer o toque físico. Quando a gente está falando, quando a pessoa tem clareza que o toque físico é a linguagem principal,
É importante que ela consiga comunicar isso, e aí ela tentar receber isso, vai receber isso do parceiro, da família, de diversas maneiras, né? Mas eu acho que uma questão importante em relação ao toque físico é, que você que vai as pessoas que estão ali da família que vão oferecer o toque, que elas façam uma variação. Não pensem só um toque, mas que elas vão descobrindo, né? Aí a ideia, assim, que eu acho que é interessante, assim, mas como que a gente descobre? Se eu, por exemplo, eu, particularmente, eu não venho de uma família onde o toque físico é muito forte, tá? Então, vamos dizer que meu filho tem um toque físico e eu não sei como que eu faço. O que que eu faço? Quando eu leio um livro, quando eu vejo um filme, quando eu vejo as pessoas na rua e eu vejo as pessoas se tocando, eu percebo o toque físico ali, eu vou lá no meu caderninho e escrevo. Mexer no cabelo. 2. Mexer nos pés, massagem nos pés, vamos dizer. E eu vou acrescentando possibilidades de toque físico. Isso vai enriquecendo o meu toque físico, né? Isso vai fazendo uma outra coisa que é muito importante, que é assim, às vezes, por exemplo, o meu filho tem uma linguagem de toque físico, mas eu tenho dificuldade com o toque físico. Como é que eu faço? Eu tenho que me aproximar disso. Como é que eu me aproximo? Olhando, experimentando. Eu tenho que ir observando. Eu vou me aproximando. É um movimento de aproximação. É muito delicado. É muito sutil, é muito cuidadoso. Eu vou olhando. Nossa, no filme eu vi assim. Nossa, no livro falou desse jeito. Nossa, olha o meu vizinho como é que faz. E eu vou observando. E aí, de um dia para o outro, eu vou conseguir fazer? Às vezes não. Às vezes são coisas tão difíceis que eu não consigo fazer de um dia para o outro. Então, como é que eu posso fazer? Eu vou aos pouquinhos. Então, eu vou um dia, né? Estou consciente disso. Um dia, a hora que eu vou colocar a comida no prato do meu filho, eu toco no ombrinho dele, na mãozinha dele. Eu vou aos pouquinhos implementando aquilo na minha vida para oferecer aquilo para aquelas pessoas que eu amo, né? Mas eu vou fazer isso de uma forma muito pequenininha, muito devagarinho. Isso que eu acho que é importante, para que a gente não se ofenda, sabe? Quer dizer, meu toque físico para mim não é tão simples, não estou acostumada com isso, não venho de uma família de origem onde isso acontece. Então, como é que eu faço? Eu faço como? Eu vou aos pouquinhos. Eu vou aos pouquinhos porque aí eu não vou me violentando, eu vou fazendo aquilo de acordo com aquilo que é possível, com aquilo de uma forma mais gostosa. Eu vou me aproximando dessa linguagem. Isso para qualquer linguagem, né? Mesmo para palavras de afirmação também. Eu não estou acostumada a receber elogios, eu não vou elogiar. Ah, mas o meu filho tem palavras de afirmação como uma linguagem importante. Então, como é que eu faço? Eu vejo no filme, eu vejo no livro, eu escuto um amigo, aí eu vou anotando, sabe? Assim como a gente anota os sonhos, a gente anota também no nosso caderninho, a gente vai anotando essas coisas da linguagem de cada um da nossa família, de cada um que a gente quer ter atenção em relação a encher o tanque de amor, a assim, cobrir essas necessidades emocionais. Oferecer isso. Então, eu vou fazendo isso, eu vou ali anotando. E com isso, eu vou me familiarizando com aquela linguagem e podendo oferecer com mais qualidade a cada momento, né? Então, isso pode acontecer de uma maneira bastante tranquila, devagar, de uma forma que não seja ameaçador e desconfortável para mim, né? Enfim, então eu acho que é isso, né? E aí outra coisa que a gente estava até falando hoje, Aline, foi do negócio do abraço, né? Que você falou. O abraço é uma questão muito interessante, né? Quando a gente está diante de uma criança pequena ou de uma situação, por exemplo, de luto, o que a gente oferece? Muitas vezes aquela pessoa que nem gosta do toque físico, mas numa questão delicada, você vai oferecer o abraço, você vai oferecer o toque físico, né? Então, algumas situações pedem o toque físico. E aí, nesses momentos, a gente vai oferecer mesmo. Mas com atenção, para conseguir fazer de uma forma que não seja inadequada para aquele que a gente está oferecendo, né? E observando o resultado daquilo. Quer dizer, quando eu abraço, como é que o outro se sente? O outro se sente bem? O outro refuta? Como é que é isso, né? E aí você vai conhecendo, se familiarizando com a questão do toque físico. E vendo que não é só um tipo de toque, não é só de um jeito, não é só numa circunstâncias, mas que isso vai ser acontecendo ao longo do dia,
né? E você pode oferecer. E aí você descobre o seguinte: você não oferece isso só para sua família, você oferece isso para as pessoas na rua, para as pessoas com quem você trabalha. Né? Se você vê uma pessoa, você trabalha com uma pessoa que tem o toque físico como linguagem de amor, você pode oferecer aquilo para ela com muito respeito, com muito cuidado. Você pode, em alguns momentos, tocar no ombro, fazer uma menção de algum aperto de mão. Você vai estar tocando fisicamente. E isso pode favorecer muito a relação com essa pessoa, com essas pessoas. Então, vamos para outra linguagem. Presentes. A gente já falou de tempo de qualidade e toque físico, não é isso? Só essas duas, né? Então, agora vamos falar de presentes. Presente como expressão do amor, né? Presentes é uma coisa que logo vem aquela coisa assim de, meu Deus, mas quanto vou gastar, qual vai ser o dinheiro, qual vai ser a fortuna que eu vou investir para dar presentes, né? Então, eu acho que na questão do presente, a gente tem que pensar muitas coisas relacionadas ao dinheiro. Não é necessário o valor financeiro do presente. Pode ter, lógico, em alguns momentos específicos, se você vai comprar um presente, poxa, a Aline faz aniversário, então eu vou comprar um presente para ela, ou eu vou fazer um presente para ela, mas o fato é, possivelmente eu vou gastar um pouco mais financeiramente eu vou ter vou despender um valor maior, né? Mas eu posso oferecer para ela o quê? Eu posso oferecer para ela um café. Agora há pouco ela recebeu um café. Eu acho que é um cuidado, né? Mas é um presente que foi oferecido para ela. E que se ela tem como linguagem do amor o presente, ela vai receber aquilo e falar assim, ai, que gostoso, eu recebi um presente. É um café, né? Ou então uma flor, ou um bilhetinho, ou uma cartinha, ou alguma coisa que você escreveu. Ou, por exemplo, o Chapman dá o exemplo no livro, que eu acho muito interessante, de um casal, que ele descobre que a linguagem do amor da esposa dele é presentes. E aí ela fala, uma relação que estão casados há, sei lá, 15, 20 anos, ela fala assim, fazia 20 anos que eu não recebia um presente, desde quando eu casei que ele não me dava presente. E aí eu recebo. E aí ela começa a receber assim, às vezes é presente para ela, às vezes é presente para o filho. Então ela fala, ele trouxe 2 bolachinhas, uma bolachinha para o meu filho, para os meus filhos, né? É isso, você vê aquela coisa do presente, você vê o presentear. Às vezes uma bolachinha, às vezes uma florzinha. Aí nessa família ele fala assim, que a esposa fala pro marido, né? Bom, não vai ser possível você me presentear assim todos os dias o resto da minha vida, porque a gente vai à falência. E aí, quando ele fala para ela, não se preocupa com isso. Um dia eu pego uma florzinha no jardim, outro dia eu compro uma bolachinha, outro dia eu faço um bilhetinho, outro dia eu construo alguma coisa para te dar. E aí você vai oferecendo um presente de diversas maneiras, né? E aí eu acho interessante colocar que assim, o presente também pode ser... Presente é o espírito de doação. E aí, com relação a isso, ele também pode vir como uma presença, né? Como uma presença. Por exemplo, se um de vocês perde um ente querido, né? Se eu perco um ente querido, vai ser um grande presente receber a presença de algumas pessoas, não é isso? Sabe aquela coisa de, puxa, meu marido tem que trabalhar, mas hoje ele não vai trabalhar, ele vai me oferecer como presente a presença dele no dia de hoje porque eu perdi, né? Ou quando eu perdi o meu cachorrinho, eu tive um cachorrinho muito querido, e aí quando eu perdi ele, eu lembro que foi muito importante para mim uma amiga que veio em casa e falou, eu vou ficar um pouco, vou passar aí, vou ver com você. Né? O que ela me ofereceu? O presente da presença dela. Por quê? Porque é isso, às vezes, em algumas situações, esse presente da presença também vai ser muito importante. Também vai ser um presente, né? Não vai falar de tempo de qualidade, vai falar de um presente com a presença daquela pessoa. As crianças também vão gostar muito disso. Então, se eu sou uma mãe que trabalho muito, estou muito fora, não tenho muito como oferecer tempo de qualidade, não tenho muita presença ali com os meus filhos, a hora que eu ofereço aquilo para eles, por exemplo, hoje eu tinha uma reunião, mas desmarcar a reunião, então eu vou oferecer para eles um presente da minha presença ali, e aí eu entro para oferecer aquilo para ele, né? E isso é muito gostoso, é uma forma de presentear.
É mais uma forma de presentear. Não necessariamente um presente físico, né? Alguma coisa que você entrega, mas é o presente da minha presença. E, então, isso também é uma forma, né? Enfim, presentes é uma coisa, é uma das linguagens que parece mais simples, porque ela é mais palpável, você consegue ver como é que funciona, né? Você fala assim, eu ofereço isso, é um copo de café, é uma florzinha, é uma bolachinha, você oferece a coisa física. Então, muitas vezes isso é mais fácil de ser mensurável, né? Então, acho que é uma linguagem que normalmente as pessoas não têm dificuldade, elas conseguem compreender de maneira mais simples. Então, vamos para uma outra. Mais alguma questão aí? Então, vamos continuar. Vamos falar sobre palavras de afirmação. O que são as palavras de afirmação? As palavras de afirmação é apreciar algo. Precisa ser de forma clara e precisa. Não é bajulação. Não é aquele... você ficar bajulando a pessoa, o seu chefe, vamos dizer assim, ou o professor. Não é bajulação. Você é o melhor professor. Porque eu vou... Não, não é isso. É você de verdade oferecer de uma forma clara e precisa um elogio. Não podemos esquecer que os homens também gostam de elogios, também ficam felizes com isso e podem até ter uma linguagem do amor ser essa, né? Que às vezes a gente pensa, não, as mulheres é que gostam de ser elogiadas, que precisam, que se sentem amadas com isso, né? Mas as palavras de afirmação não vão ser só para mulheres, tem homens que também têm essa linguagem do amor. Então a gente pode oferecer isso. E isso é uma coisa que a que a gente vai falar, né? É tão simples a gente oferecer um elogio de uma forma direta e clara, sem muitas invenções, mas assim, gostei de como você falou, ou ai, que linda a sua blusa, ou que bela pasta que você tem, ou ai, que jeito bacana que você explicou isso. Um elogio. E eu acho que é muito interessante porque as pessoas não estão acostumadas com os elogios. Elas estão acostumadas assim, quando você... o elogio, muitas vezes assim, de uma roupa, de uma coisa. Mas o que eu quero dizer que elas não estão acostumadas é que a gente não está acostumado com o elogio a uma ação, né? A um jeito. Então, por exemplo, eu gosto do seu jeito de falar, eu gosto do seu jeito de explicar, né? Eu acho que é isso, sabe? Assim, Aline, você fala com tanta clareza, eu gosto disso. Você fala de um jeito muito claro. Isso é um elogio. Eu elogio a forma clara como ela fala. E às vezes a gente esquece, pensa que é só para elogiar um colar, uma roupa, uma coisa física. Não, a gente pode elogiar uma ação, uma atitude, um jeito que a pessoa oferece, né? E as crianças também. As crianças também vão ter palavras de afirmação como linguagem principal, e é aquela criança que você tem que ficar muito atenta ao que você fala, porque aquilo que você fala que não é uma afirmação, que não é um elogio, também vai entrar com muita força, porque se ela tem aquilo como linguagem principal de amor, tudo aquilo que ela escuta, ela recebe como, poxa, eu não estou sendo amado, se for uma coisa que não é bacana, né? Quer dizer, uma crítica, uma reclamação. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, principalmente na criança, porque a criança não consegue comunicar para a gente quais são as palavras principais, a linguagem principal para ela ainda. Mas se a gente estiver atento, se a gente estiver mais inteiro ali, mais atento, prestando mais atenção, a gente vai conseguir perceber que para ela aquilo é muito importante. Ela vai dizer daquilo. E é interessante que uma das formas de você descobrir, por exemplo, quando a pessoa tem como linguagem principal palavras de afirmação, é o quanto ela elogia. O quanto ela elogia. Se ela elogia muito, é uma coisa que ela sente necessidade, né? Não é toda pessoa que elogia muito que tem palavras de afirmação como linguagem principal. Porque algumas pessoas nem sabem o que é isso, talvez não tenham nem recebido isso. Então, elas não conseguem fazer, embora elas sentem necessidade, elas gostem, mas elas não conseguem fazer. Mas, de uma forma muito clara, aquelas que têm habilidade para elogiar e para essas palavras, esses elogios verbais, essas palavras gentis, quem faz isso comumente tem muita possibilidade de ter isso como uma linguagem principal, né? E aí a gente pode
perceber isso até sem fazer o teste. Quando a gente está ali com a nossa família, com aquelas pessoas queridas, a gente vai percebendo algumas questões aí que vêm à tona. Outra coisa são as palavras encorajadoras. O que é isso? É assim, bom, meu filho está fazendo um trabalho da escola. E aí eu falo, ele tá meio em dúvida, ai, tá legal, não tá legal, ou tá meio assim, ai, né, ele ia fazer uma árvore, mas ele foi fazer a árvore ficou meio tortinha. Puxa, filho, que bacana, você tá fazendo uma árvore, olha, vai ficar bonito o seu desenho, olha a cor do verde que você usou, que legal, ou, poxa, você tá fazendo muito mais bonito do que você fez o outro, né? Você encoraja, você coloca coragem para aquela pessoa, sabe a história como é que é o nome? Do leão covarde, não, do leão sem coração, da história não, é Alice no País das Maravilhas? Não, não é. Falei errado. Como é que é o nome do Homem de Lata, do leão, o Mágico de Oz. Isso, obrigada, Camila, é isso aí. O Mágico de Oz. É exatamente isso. O que o espantalho precisava era o quê? Coragem. Como é que a gente encoraja? Não, o espantalho, não era? O leão precisa de coragem e o espantalho de cérebro. Leão. Bom, enfim, como é que você faz isso? Você vai encorajando, você vai dizendo, você vai elogiando, você vai falando, olha, você fez, olha como tá bonito, olha que bacana. Aí você tá oferecendo palavras de afirmação, oferecendo elogios, oferecendo um encorajamento para aquilo que aquela pessoa, que aquela criança, que aquele adulto está fazendo. Um exemplo bacana do livro, ele fala de um casal que o homem passa a falar que o que ela produzia, o que a esposa produzia, o que ela escrevia era muito bom. E aí, com isso, ela passa a escrever, consegue escrever um livro, né? Por quê? Porque ela começa a receber aquilo e fala, nossa, é verdade, será que o que eu estou escrevendo é muito bom mesmo? E aí, com isso, ela consegue ir escrevendo, começa a escrever. Depois de muita dificuldade, ela consegue até fazer um livro com essa história de estar recebendo aqueles elogios ali da família, né, do marido, né. Outra coisa que eu acho que dá para a gente fechar essa questão das palavras de afirmação são as palavras humildes. O que é as palavras? O que a gente vai falar como palavras humildes, né? Vai ter isso, assim. Eu acho que a questão as palavras humildes o não fazer exigência, né? Porque quando a gente está falando de amor e a gente começa a fazer exigências, quando eu entro com exigência, sai o amor. Porque a hora que eu entro com exigência, eu estou entrando com poder, eu estou mandando. E aí, o Jung vai ter uma frase que é muito isso, né? Onde tem poder, não tem amor. Por quê? Porque a hora que entra a determinação, não, você tem que fazer assim, eu exijo que você faça isso, sai o amor, sai a compaixão, sai a solidariedade. Então, eu deixo de oferecer palavras de afirmação, eu deixo de oferecer elogios. Então, quando a gente está falando de palavras humildes, é nesse sentido de não fazer exigências. Tem que ser conversado, tem que ter uma comunicação não violenta, você tem que entrar de uma outra maneira, com palavras humildes. E a ideia do que eu estou falando é assim, eu preciso que o meu filho arrume a cama. Se eu falo, você tem que arrumar a cama, já te falei isso, eu brigo, ameaço, tal, não é muito efetivo, né? Eu não consigo o resultado que eu desejava. Ou como uma vez um paciente me perguntou, eu quero que o meu filho tire o sapato, como é que é? O filho dele chegava com os sapatos sujos da rua e levava para o quarto e deixava os sapatos assim, em qualquer lugar lá tudo sujo. E ele falava, como é que eu faço para o meu filho parar de fazer isso? E mais, não só parar de fazer isso, mas como é que eu faço para ele não fazer? E para que a minha mulher também não me cobre isso, porque ela fica me cobrando. E aí a questão que eu trouxe para ele era assim, como é que você vai comunicar? Qual vai ser a palavra? Qual vai ser a construção? Que não vai ser por uma exigência. Entende? Essa criança, essa adolescente não vai fazer isso atendendo uma exigência. Vai ser numa construção de por que quando você põe as botas, os sapatos sujos aí no seu quarto, o que acontece, o que me provoca. Eu tenho que mobilizar ele de outra maneira. Eu tenho que entrar no que ele sente, no que emociona. E com isso, eu vou estar falando isso de um jeito que não é exigindo, mas de um jeito mais humilde, de um jeito mais
pronto para ouvir, para conversar, pronto para estar presente ali e falar do que a gente está falando, por que isso é necessário para mim, eu tenho que comunicar isso para ele. Com isso, eu vou conseguir um resultado muito melhor com crianças, adolescentes e mesmo os adultos. Então, com os adultos, a gente pode pensar numa situação assim, eu quero que o meu marido, não sei, faça um almoço, né? Quando eu quero que o meu marido faça o almoço, o que eu preciso fazer? Se eu falar para ele assim, mas hoje é o seu dia de fazer o almoço, fica grosseiro, né? Não é gostoso, não é bacana de ouvir isso. Então, eu posso falar assim, é muito bom quando você faz o almoço. Eu estava contando o que você ia fazer hoje. Como é que a gente pode fazer? Eu adoro a sua comidinha, né? Quando eu faço isso, os meninos, eu tenho 3 filhos, os meninos adoram quando você faz tal coisa. Quando eu faço isso, eu não estou fazendo uma exigência. As minhas palavras, é isso que ele vai chamar, porque é o Sherman que usa esse termo, né? Palavras humildes, a gente utilizar de palavras humildes. Quando eu uso esse termo, quando eu uso essas palavras, eu estou agindo de uma forma mais humilde, né? Eu não estou exigindo, você tem que fazer, você combinou. Tudo bem, ele combinou, mas algumas coisas que ele combinou, às vezes a pessoa não consegue cumprir. Mas como é que eu toco ele de uma maneira para que ele volte, para que ele fale, eu posso te oferecer isso, eu vou fazer o almoço. Acessando de uma outra maneira. Acessando, como a gente vai falar, da questão da comunicação não violenta. A comunicação violenta vai trabalhar exatamente isso. Como é que eu faço para acessar sem eu fazer uma exigência, sem eu entrar com o poder ali na relação, seja qual for ela, mesmo com as crianças pequenas, né? Então, enfim, deixa eu ver aqui, palavras de afirmação, eu acho que é isso. Uma coisa interessante que eu coloquei aqui é um cuidado com as palavras ambíguas. Isso que eu estou falando das palavras ambíguas, eu acho muito interessante pelo seguinte, o que é palavras ambíguas? Às vezes eu estou falando a mesma coisa, mas a entonação é outra. Então, o que eu tenho tomado muito cuidado na minha casa é a questão da ironia. Às vezes a gente fala assim, nossa, que delícia a sua comida. Você não consegue nem entender o que eu quero dizer. Você não sabe se eu estou de verdade dizendo que é boa ou se eu estou sendo irônica. Então, às vezes, com a ironia, eu não comunico com clareza aquilo que é. Com ironia ou com as palavras ambíguas, eu não vou comunicar exatamente aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Então, é muito importante a gente estar atento a essa coisa da ambiguidade. Então, é na entonação, é nas palavras, né? Isso para comunicação com todos, mas com aquele que tem a linguagem como principal, como palavras de afirmação, vai ter isso mais forte ainda, vai ser mais sensível a esse estímulo. Muito mais rapidamente a pessoa recebe aquilo. Então, a ambiguidade nas palavras, a forma como eu falo, a entonação que eu uso, tudo isso vai ajudar muito na expressão do meu amor, na expressão que eu preciso, daquilo que eu preciso comunicar, né? Quando eu sou mais duro, quando eu falo em voz alta, tudo isso, mesmo quando a gente está bravo ou magoado, quando eu vou falar de uma forma mais dura, quando eu falo de uma forma mais alta, né? Não necessariamente eu grito, mas quando eu falo de uma maneira mais alta, isso tudo vai comunicar de um jeito que não é gentil. E aí você está fazendo uma comunicação que não é eficaz, a questão é essa, a eficácia dela cai muito. A hora que eu consigo comunicar de uma maneira mais gentil, mais amorosa, mais cuidadosa, eu tenho muito mais efetividade na minha comunicação, muito mais efetividade no meu pedido, fica muito mais confortável, você não cria uma confusão, uma briga ali, né? Isso com as crianças, adolescentes, adultos, em todas as relações, nas relações familiares isso é muito presente. Por quê? Porque a gente cansa e aí a gente muda o tom, a gente muda as palavras e às vezes até ofende com a questão da linguagem que a gente usa ali em algo que está sendo comunicado, né? Com essa linguagem a gente pode expressar, com a linguagem a gente pode expressar censura, julgamento, e a hora que eu expresso essa censura, esse julgamento, acabou a conversa. Entre em cena a nossa sombra, os nossos desejos mais importantes
saem de cena e eu só fico brava tentando comunicar alguma coisa de uma forma que não vai ser recebida e nem aceita e nem atendida, né? Então, essas palavras de afirmação são bastante importantes para as nossas, dentro das nossas ideias, dentro da nossa ideia de comunicar amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso, inclusive, no nosso trabalho. Bom, outra linguagem, a última linguagem que a gente vai conversar, são os atos de serviço. Os atos de serviço, eles estão muito ligados ao cotidiano, ao dia a dia. São muitas tarefas domésticas. O que é o ato de serviço? É eu descer com o cachorro, é o lavar a louça, é o fazer o almoço, é o trocar uma fralda, tirar um pó, passar o aspirador, enfim, colocar a mesa, lavar uma roupa, tudo isso são atos de serviço. Eles são necessários e importantes em qualquer casa. Mas quando a pessoa tem como linguagem principal, ou quando ela está passando por um momento onde isso se tornou, o contexto fez com que isso se tornasse muito importante, muito imprescindível, ela vai comunicar amor àqueles que oferecerem esse ato de serviço. O que é importante dizer aí dos atos de serviço? São coisas do dia a dia e são coisas cotidianas, né? Então, como são coisas do dia a dia, muitas vezes passam como coisas sem importância. Ah, é só isso. Só que o fazer diário exige esforço, determinação, exige dedicação, planejamento. Sabe aquela coisa? Quem trabalha com planejamento é que fala isso, né? Você fala assim, eu quero fazer uma salada. Ah, mas é só uma salada, é uma coisa simples. Não, não é simples. Você tem que comprar todos os ingredientes da salada. Aí você lava todos os ingredientes. Aí você corta um de um jeito, outro de outro. Aí você monta aquilo. Aí você pensa se a quantidade foi pequena ou foi grande. Aí você pensa, mas o outro não gosta disso, aquele não gosta disso. Como é que eu faço para organizar isso? Então, assim, tudo isso tem uma exigência de dedicação, de tempo, de energia ali e planejamento muito grande, muito intenso. Então, sim, atos de serviço é uma linguagem do amor, é uma forma de comunicar amor e dá muito trabalho, né? É uma linguagem trabalhosa, vamos dizer assim, para quem vai oferecer isso, né? Aí o Chapman vai falar que, por exemplo, na relação dele, no casamento dele, um ato de serviço para a mulher dele é uma linguagem importante. Então, que ele fala assim, eu passava aspirador quando eu morava com os meus pais, na minha família de origem, e eu não gostava. E eu casei e pensei, nunca mais vou passar aspirador. Aí eu descubro que a minha mulher tem como linguagem principal atos de serviço. E aí eu passo aspirador na minha casa uma vez por semana. E eu passo aspirador pensando, olha só que interessante, olha como é que funciona a ideia da linguagem de amor, do que ele propõe. Eu passo o aspirador pensando, eu estou dizendo para minha mulher que eu amo ela. Eu não estou passando não importa o que eu estou fazendo, o que é muito mais do que atividade, né? É o que eu estou querendo comunicar. Estou fazendo isso porque eu vou comunicar para minha mulher que eu gosto dela, entende? Você perde essa ideia do que eu estou fazendo. Eu estou lavando a louça. Eu estou passando o aspirador. Eu estou descendo com o cachorro. Não, isso fica para segundo plano. Eu estou fazendo isso porque eu quero dizer para o outro que eu amo ele. Então, eu estou fazendo isso para o meu filho porque eu quero dizer para o outro, para ele, que eu amo ele. Independente do que seja, é como se a gente diminuísse o tamanho do ato de serviço. Porque eu posso não gostar, posso não ser confortável, posso não querer fazer aquilo, mas eu sei que o outro vai se alimentar com aquilo, que o outro entende aquilo como amor. Então, eu consigo oferecer isso em alguns momentos, como um ato de serviço, para dizer, olha, eu amo você, né? E aí uma coisa que eu considero importante falar no ato de serviço no ato de serviço não é assim, todo mundo tem 1000 coisas para fazer no dia a dia. Não dá para chegar aqui para Elaine, que está aparecendo, por exemplo, aqui e falar, Elaine, eu vou descer com o seu cachorro. Aí ela fala para mim, não tenho um cachorro. Então, aqui eu queria fazer um ato de serviço para você. Não cabe.
Ou, Elaine, eu vou descer com o seu cachorro. E ela fala, não, mas descer com o meu cachorro, para mim é muito importante, eu adoro. Não, então... Entende? Para ser efetivo, eu tenho que entender qual o ato de serviço para aquelas pessoas que têm isso como linguagem principal, que eu estou querendo oferecer o meu amor, mas qual é o ato de serviço que vai comunicar isso? Senão não adianta eu ser a linguagem, eu quero agradar, eu quero mostrar meu amor, eu quero encher o tanque de alguém, mas eu não sei qual é o ato de serviço que efetivamente vai comunicar isso. Aí eu tô aqui falando para Elaine, eu quero descer com o seu cachorro, e ela diz assim para mim, não, por favor, deixa eu descer, porque é um tempo que eu consigo pensar, eu medito enquanto eu tô descendo com o meu cachorro, eu não quero perder isso. E eu falo, nossa, mas e agora? Então como é que eu faço? Então é assim, como é que a gente faz? A gente vai fazer as nossas listinhas. Eu vou anotar lá, por exemplo, Elaine, a linguagem principal dela é atos de serviço. Aí eu vou colocar lá, Elaine, o que você quer? O que você me pede para fazer às vezes? Ah, Elaine me pede às vezes para fazer as unhas dela. Então eu vou anotar ali, fazer as unhas da Elaine. Ah, o que você gosta de pedir para o seu marido fazer para você? Ah, eu gosto de pedir para ele arrumar a cama. Então eu anoto lá, arrumar a cama. Aí eu vou coletando quais são os atos de serviço que para a Elaine vão encher o tanque dela, vão comunicar e acolher e oferecer para ela emocionalmente o amor, né? Vai nutrir ela de alguma forma. Eu preciso fazer a minha listinha ali, preenchendo para eu identificar, né? Por isso que é muito interessante, a hora que você começa a pensar nas linguagens do amor, o bacana é, mesmo que você não tenha posto em prática, mesmo que você ainda não tenha reconhecido qual é a sua linguagem, o fato de você estar se voltando para aquilo, você fica atento. É assim, eu liguei um alerta ali. Então, eu estou em alerta com quais são as linguagens de cada um. Eu estou me dedicando já um pouco à minha família, ao meu parceiro, aos meus filhos, e isso já tem uma transformação. Quem começar a fazer isso, se vocês estão aqui assistindo, observem essa semana. Observem como essa semana já vai ser diferente. Por quê? Porque vocês estão mais atentos. Sabe aquela coisa? Ah, eu gosto de cavalos. Então, quando alguém fala de cavalo, eu falo, puxa, o cavalo. Ah, é verdade, eu gosto disso, né? Então, a gente falou sobre isso agora. Vocês vão observar ao longo dessa semana. E vocês vão estar muito mais atentos, vão ser com mais facilidade a linguagem de amor das pessoas que estão ao redor de vocês. Vocês vão ter mais clareza da sua linguagem. E vocês vão, com facilidade, com mais facilidade, podendo se dedicar a isso. Por quê? Porque a gente falou sobre isso, a gente chamou atenção para isso. Então, fica mais fácil, né? Tratamos disso agora, fica mais fácil para colocar em prática essas linguagens do amor. E com isso, qualquer um vai ter o tanque de amor um pouco mais cheio nesses momentos, né? Nesses encontros aí. Então, acho que, assim, em relação a atos de serviço, também é isso, né? Acho que, em relação às linguagens, é isso. Tem mais alguma pergunta, Aline? Porque eu quero falar, eu não sei nem qual lição, eu quero até ver com você qual lição. São 8h46. Ah, então a gente tem pouco tempo. Então me fala, porque quero fechar aqui com algumas coisas que são super importantes. Sim. Como alguma dica para como saber as linguagens do meu filho? Tá. Então é assim. Primeira coisa, a gente ofereceu o questionário e vamos oferecer um outro questionário, assim, quem quiser entrar no Telegram da 5D Kids, a gente vai dar algumas dicas ali para ajudar, porque são muitos detalhezinhos, sabe? São coisinhas que vão preenchendo. Então, a gente vai colocar um questionário lá voltado para a criança, que eu acho que vai ajudar um pouco nessa abordagem, né? Então, a primeira forma é o questionário. A outra forma é assim, como é que eu costumo expressar o meu amor? Quando você observa como aquela pessoa costuma expressar amor. O meu filho costuma elogiar. O meu filho costuma querer ficar muito tempo ali, muito centrado em mim, muito concentrado naquela atividade. O meu filho tem vontade de me tocar, a todo momento ele toca. Então, você vai observar como ele expressa amor. Porque, possivelmente,
se não for a linguagem principal, é uma auxiliar ali, é uma que está ali junto da principal, né? Então, observar como aquela criança, como aquela pessoa, aquele adulto oferece amor, oferece e se expressa. Ela vai dizer disso. E aí você vai percebendo, né? Outra questão que ajuda muito é assim, o que eu reclamo com mais frequência? Aquilo que eu mais reclamo é aquilo que eu mais preciso. Foi assim que o Chapman construiu a abordagem dele das 5 linguagens do amor, assim que ele construiu o livro. Como? Ele ouviu, ele fez um apanhado do que os casais reclamavam, do que as famílias reclamavam. O que eu reclamo? Eu reclamo que o meu marido não fica muito comigo. Eu reclamo que o meu marido não me elogia. Meu marido nunca me elogia, nunca percebe a roupa que eu tô nova, ou a roupa que eu me arrumei, que eu cortei o cabelo. Eu reclamo que o meu filho não deixa eu dar beijo nele, né? Então, assim, a reclamação vai dizer do quê? Da minha necessidade. Então, com isso, a gente vai percebendo nas crianças pequenas o que a criança pequena está te pedindo. Por isso que é uma coisa muito sutil. É assim, eu parar e observar o que a criança pequena está me pedindo. Com isso, eu vou perceber qual é a maior necessidade. Como a Aline falou agora há pouco, não significa que eu só vou dar aquela linguagem, só vou oferecer aquela forma de amor e não vou falar das outras. É importante que eu ofereça todas. Mas aquela linguagem que ele se sente mais amado, eu vou oferecer por maior tempo, com maior constância, vamos dizer, né? Então, assim, a questão é o questionário, a observação quanto a como aquela criança ou aquele adulto expressa o amor, do que aquela criança ou aquele adulto reclama, o que é que me falta, é mais ou menos isso. O que o teu filho te fala que falta para ele, né? Ou o que a sua mãe fala que falta para você. É essa linguagem que você tem que observar, né? E aí, tem uma sugestão que a gente pode dar, que é assim, uma tarefa difícil, que às vezes tem pessoas que são mais fechadas e dizem menos, criança ou adulto, que você pode fazer uma tarefa aí de 5 semanas. Então, cada semana vai oferecer uma linguagem de amor, com um foco. Por exemplo, na primeira semana eu ofereço palavras de afirmação. Então, a primeira semana eu elogio muito com mais constância o meu filho ou o meu marido. E aí eu vou ver o que eu recebo. Se a linguagem deles do amor for palavras de afirmação, eu vou perceber. Mas ainda não é. Então tudo bem. Segunda semana, agora eu vou oferecer toque físico. Eu fico mais atento, oferecendo toque físico ali mais intensamente. Se for a linguagem deles, eles vão responder. Eu ofereço uma por semana, eu vou perceber quais são as mais receptíveis pelo outro, como é que ele se sente mais querido. E aí, com isso, você vai percebendo a linguagem de amor da criança e do adulto. Então, eu acho que essa coisa da abordagem de fazer isso por 5 semanas, cada vez uma linguagem, é muito eficaz. Porque mesmo aquele que é mais introvertido, ele vai responder de alguma maneira, né? Acho que isso responde, né, Aline? E aí a gente vai passar pelo Telegram, quem quiser entrar, vai ficar fácil da gente conseguir colocar essa abordagem de perceber isso nas crianças, né? Mais alguma questão? Porque para eu poder falar alguma coisa, posso falar? Então, assim, a criança, ela quer se sentir amada naturalmente, sempre, tá? E o tanque de amor da criança, ele vai fazer com que ela procure amor em outros lugares. E é essa a questão que a gente tem que ter maior cuidado com as crianças. Por quê? Porque a criança ela vai virar para algum lugar para tentar suprir aquela necessidade de amor. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma questão muito grande que é a obesidade infantil. Hoje também é uma questão muito séria a questão da tecnologia inserida nas crianças, vamos dizer assim, ela assim, está quase inserida na veia, né? Também é uma questão muito forte. Já nasce sabendo fazer assim. Já nasce mexendo lá no negócio, né? A tecnologia e a comida são importantes, mas a gente tem que observar se isso não está sendo um vício, se isso não está vindo de uma maneira exacerbada. Se tiver, a gente tem que estar atento para cuidar disso. E cuidar como? Expressando nosso amor. Se a gente estiver mais atento a essas comunicações, a gente vai conseguir perceber
que ali está acontecendo alguma coisa. Pode ser até que não seja falta de amor, mas alguma coisa está acontecendo ali. Então eu fico atenta àquilo, eu consigo perceber uma série de coisas, né? Uma dica que eu vou dar, que eu faço muito isso com os meus pacientes e que às vezes ajuda muito, é o seguinte: o meu paciente fala assim, mas eu não entendi aquilo que o meu pai falou. Bom, você não entendeu aquilo que seu pai falou? Eu não entendi aquilo que apareceu no meu sonho. Você não entendeu aquilo que apareceu no seu sonho? Então, pensa assim, que você está vendo um filme e no filme aparece aquela cena. O que você pensa a respeito daquilo? O que você observa a respeito daquilo? Quando você faz esse movimento, você sai de cena. Você consegue observar um pouco mais de fora. Como a gente vai falar na segunda cibernética. Você está na situação, mas você está de fora, né? Então, isso te dá muita clareza, facilita muito a compreensão de algumas coisas. Da linguagem do amor, da questão da comunicação, da questão das necessidades que não estão sendo fornecidas para o seu filho, para seus parceiros, para sua família, né? Então, acho que isso é uma dica bastante interessante, né? E de que todas as linguagens podem ser aprendidas. Você vai fazendo a sua listinha lá, conseguindo na listinha elencar aonde você encontra e percebe aquelas linguagens. Você vai aumentando a sua listinha e aos poucos vai oferecendo e vai fazendo uso daquilo. Sabe quando você começa a fazer um exercício físico? Primeira semana dói tudo, mas aí você vai aos pouquinhos. Primeiro você faz 10, depois você faz 20, depois você faz 30, depois você põe peso e assim vai. Com a linguagem do amor é a mesma coisa. Então, primeiro você vai experimentar um pouquinho. Seja palavras de afirmação, atos de serviço, você experimenta um pouquinho. E aí você vai indo até que aquilo ganhe um corpo e você tenha muito mais familiaridade com aquela linguagem do amor das pessoas que estão ao seu redor, dos familiares, dos filhos, do cônjuge, de quem quer que seja que esteja ao redor. E aí eu acho que é isso, né? Tudo aquilo que a gente faz voltado para a nossa família vai melhorar a nossa comunicação, vai melhorar as nossas relações e vai cuidar muito das relações e de como a gente se sente ali com aquelas pessoas que são queridas e importantes para nós. Tá? Então, acho que é isso. Aline, não sei se já está na hora. Corri aqui para falar tudo. Tem um monte de coisa mais interessante que a gente pode conversar sobre isso. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem conversar sobre mais alguma coisa, podem mandar lá no Telegram ou no Instagram. É que eu estou falando do Telegram porque eu acho que é interessante vocês entrarem, que a gente consegue alimentar lá, colocar algumas coisas bacanas. E aí, vocês, se tiverem dúvida em relação às linguagens, vocês coloquem algum exemplo, coloquem qual é a dúvida de vocês, que a gente pode ajudar nisso, tá? Vocês a descobrirem, a perceberem melhor como lidar. Porque é importante a gente reconhecer a nossa linguagem, isso é super importante. Reconhecer a linguagem dos nossos familiares, das pessoas queridas que a gente quer comunicar amor. E a gente tem que aprender a comunicar a nossa linguagem para o outro, a gente tem que dizer disso. Então, para isso, a gente tem que fazer essas nossas listinhas e tentar de alguma forma comunicar. Se vocês quiserem, as pessoas estão dizendo que gostaram, estão agradecendo. Eu que agradeço a presença de vocês, foi muito bacana, um pouco solitário, porque eu não senti nenhum toque físico, nenhuma palavra de afirmação, nenhuma linguagem do amor. A gente fica aqui na tela, é difícil de receber isso, né? Mas, então, um pouco solitário. Mas foi muito bacana poder falar sobre isso, é um assunto que eu gosto muito. E aí a gente vai conversando. Obrigada, Mônica, pela palavra de afirmação. A gente vai continuar conversando sobre isso no Telegram e sobre famílias, toda segunda-feira, às 21 horas, tratando dos assuntos mais interessantes aí que possam de alguma forma contribuir para as relações familiares e para os encontros aí. Fala, tá sem som o seu. Tá, mas eu tô falando pelo seu. Desculpa. Para finalizar, gente, eu gostaria de fazer uma última pergunta, porque é muito interessante, que a gente fala o tempo todo de
reconhecer a linguagem do outro, né? De reconhecer a linguagem dos nossos filhos, do nosso marido, do nosso parceiro. E, para encerrar, para a Nicole falar para a gente assim, Nicole, qual a dica que você daria para que a gente também consiga falar para os nossos familiares a nossa linguagem? Porque a gente também quer ter o nosso tanquezinho cheio, né? Então, você fala um pouquinho para a gente aí, porque assim, a gente sempre dá, né? Eu acho que na maternidade, e eu acho que quem é docente, se abre de uma forma muito, muito bacana. Muito intensa, né? Muito intensa. Mas também é muito bacana a gente também receber, né, gente? Para o nosso tanque também ficar cheio, para que os nossos limites... E eu acho que isso, principalmente, aí eu vou reforçar mais uma coisa, principalmente na pandemia, né? Onde tudo está muito aflorado, tudo está muito sensível, o contato é muito extremo, né? Porque assim, a gente literalmente convive 24 horas com os filhos que não estão mais na escola, com o marido, as atividades, né, se foram aumentando. Então, assim, a gente precisa estar com esse tanquezinho de amor bem cheinho para que a gente não, pelo menos para mim, né? Para que a gente não ataque a comida, para que a gente não extravase em outros pontos, né? E acabe não sendo saudável, né? Então, como é que a gente demonstra esse amor para que o outro também reconheça isso na gente, Nicole? Então, quando a gente sabe qual é a nossa linguagem de amor, fica mais fácil. Então, isso é a primeira coisa. Eu preciso saber qual é a minha linguagem de amor. Quando eu reconheço qual é a minha linguagem de amor, a hora que eu recebo do outro isso, eu digo, vamos dizer, uma das minhas linguagens de amor é tempo de presença, meu tempo de qualidade. A hora que eu recebo isso do meu filho, ou do meu marido, de alguém que é próximo a mim, eu agradeço isso, eu digo disso. Não é que eu agradeço, não necessariamente eu agradeço, mas eu digo disso. Eu falo, nossa, foi muito bom isso. Né? Então é comum, por exemplo, quando eu fui pensar no nome para o que a gente ia fazer hoje aqui, eu logo sugeri para a Aline, eu falei, vamos chamar de encontro. Por quê? Porque para mim tempo de presença é muito importante. Então o que eu chamei de encontro? Porque é isso, o encontro é muito importante para mim. Então eu vou sempre falar disso. Isso sempre vai vir à tona para mim. A hora que eu recebo isso do outro, eu digo, olha, que bacana, eu adorei isso. Eu gosto muito quando você faz isso para mim. Olha, isso me alimenta. Entendeu? É isso, é você. Porque eu já sei qual é a minha linguagem. Então, como eu já tenho conhecimento disso, eu consigo dizer para o outro disso. Não é uma linguagem principal para mim o toque físico, mas eu adoro quando meu filho faz massagem em mim. Então, o que eu faço? Eu falo para ele, adoro sua massagem. Aí ele faz mais, né? Aí eles querem fazer os 3. É mais ou menos assim. Então, eu reconhecer a minha linguagem é importante e aí como que eu comunico dela? Eu não preciso falar para todo mundo, gente, olha, a minha linguagem é toque físico. Portanto, vocês precisam fazer isso, isso, isso. Não. A hora que eu recebo, eu falo. A hora que eu encontro com a nossa amiga que oferece isso muito, eu falo assim, adoro que você encosta em mim, adoro seu abraço, adoro seu beijo, adoro seu contato. Eu falo disso. Com isso, eu vou fazendo o quê? Eu vou alimentando o outro. Eu estou dizendo para o outro que isso para mim importa. Então, a ideia é que a gente faça exatamente isso. E isso, você consegue uma união, você consegue estabelecer uma relação, uma comunicação ali. A hora que eu digo para o outro, olha, isso que você fez para mim, sabe, esse ato de serviço, eu adorei. Foi muito bom. Foi muito bom o bolo, foi muito bom passear, que você passeou com o cachorro, foi muito bom isso para mim. Eu consegui fazer outras coisas quando você fez isso. Né? Então, eu comunico de alguma maneira aquilo que me alimentou. E aí é dessa forma que a gente vai comunicando, se não dá, né? Se eu não quiser entregar o livro, entregar o curso, né? Falar da nossa live, então, se não quiser disso, você faz isso, você vai dando dicas, falando, elogiando, dizendo como foi legal a hora que você recebeu aquilo. Certo? Muito obrigada a todas pela presença.
Obrigada, Nicole. Obrigada a todo mundo que esteve presente. A gente vai distribuir para vocês o passo a passo de como reconhecer a linguagem, tá? Do amor dos seus filhos. E como isso fica muito mais fácil, porque nas crianças, às vezes, a gente tem um pouquinho de dúvida. Então, tem um passo a passo que a gente vai colocar, disponibilizar no Telegram e vai estar enviando para todos vocês. Tendo dúvida, gente, entra no canal da 5D Kids, no Instagram, no Face, manda para a gente, que a gente vai responder com o maior prazer, com o maior carinho. E toda segunda-feira a gente está aí com a série Elos Família, com a Nicole Gonçalves, e falando muito sobre família, conexão, comunicação. E em breve a gente vai falar um pouquinho mais sobre comunicação, tá bom? Agradeço a todos pela presença e encerramos por aqui. Boa noite, gente. Obrigada. Até a próxima.